Senhor Pai Santo, derramai agora sobre os nossos corações, nós vos suplicamos em nome de Jesus, a graça do Espírito Santo. Ilumine as nossas mentes, nos revele o vosso plano de amor e de salvação para cada um de nós, nos dê a graça de reconhecer os sinais dos tempos em que vivemos e de vos servir com uma vida santa. Isto tudo vos pedimos por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. E começando pelo tema fim dos tempos e fazendo uma distinção entre fim dos tempos e fim do mundo. Uma distinção que durante muitos anos para mim não existia. Eu pensava que o fim dos tempos era o fim do mundo e que a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, era o juízo final. Quem me ajudou nesta distinção foi Nossa Senhora. Nossa Senhora, as videntes de Garabandal, sobretudo a Conchita, que fala muitas vezes sobre essa distinção, disse mais de uma vez que o fim dos tempos não é o fim do mundo. E ela, pequena criança, já partilhava isso com as pessoas. E então, quando eu li essa distinção, comecei estudando mais a questão e descobri alguns exegetas, alguns estudiosos da Sagrada Escritura, católicos, bons exegetas, italianos sobretudo, que demonstravam, e eles também acreditam em revelações privadas recentes, e eles, pegando nas escrituras, nos evangelhos e nas outras passagens proféticas, mostram que existe uma base bíblica para a distinção dos fins dos tempos, os fins de uma era e o final do mundo, e são conceitos que, até do ponto de vista bíblico, se devem distinguir. Se pegarmos no discurso apocalíptico de Jesus no Evangelho de São Mateus, capítulo 24 e seguintes, aí Jesus fala, no fundo, da destruição do templo, da grande tribulação e depois as parábolas e depois o juízo final. Ou seja, com esta distinção, lemos os textos evangélicos com uma luz mais profunda e coisas que nós pensávamos que são sinônimos, na realidade não são bem sinônimos. Então, quando falamos do fim dos tempos, falamos de uns tempos em que Deus vai intervir na história de uma maneira mais extraordinária, digamos assim, mais evidente. E isso vai ser uma vitória de Deus sobre o mal, sobre a maldade dos homens, vai ser um juízo sobre as nações, do ponto de vista da escatologia, que é a parte da teologia que estuda, digamos, as realidades últimas. Seria um juízo das nações, não um juízo das pessoas propriamente. As nações, ao contrário das pessoas, não têm uma alma imortal e por isso não podem ir para o inferno. O Brasil não pode ir para o inferno. Então, as nações ímpias, os profetas do Antigo Testamento têm muitas passagens em que Deus anuncia o seu juízo sobre as nações que, digamos assim, que pecam. Também tem uma pena, e a pena só pode ser temporal, só pode ser dentro da história. O Brasil não tem uma alma imortal. Então, agora, os momentos que vamos viver são esses momentos em que, também narrados no livro do Apocalipse, em que as nações se tentam, no fundo, ir contra Jesus, contra o Messias. As nações se perverteram e estão buscando destruir, na prática, Jesus e o seu corpo, que é a Igreja Católica. E depois as realidades criadas por Deus, né? A família, por exemplo, a vida, com o aborto. Então nós vemos esta conjura das nações contra o Criador. E essa tentativa de destruir a obra de Deus vai terminar com a vinda de Jesus, que vai destruir, como diz São Paulo, o ímpio, ou seja, o anticristo, aquele que se ousa sentar no lugar de Deus. Pronto, penso que a distinção ficou clara, né? Também os videntes e Medjugorje dizem que os segredos não têm a ver com o final do mundo, ou seja, depois do fim dos tempos vem uma nova era em que ainda há sacramentos, em que ainda há morte, e cemitérios e funerais, mas será um mundo renovado, como foi o mundo renovado depois do dilúvio de Noé. Então nós estamos, nesse momento, entrando nesta grande tribulação, nos aperitivos, como eu gosto de dizer, e vai terminar com a vitória, como eu dizia, de Cristo, que virá glorioso como Rei do Universo, destruir o ímpio, o anticristo, e depois se dá um novo capítulo da história da salvação, o capítulo final, antes do fim do mundo e do juízo universal.